Tá iniciando a gravação. Pronto, gravando. Então, boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos, mais esse encontro nosso de toda quarta-feira. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a Michele Maldonado. Vou fazer uma pequena... Obrigada, Michele, primeiramente, pela participação, por ter aceitado o convite. Eu vou fazer só uma falinha para você aqui e já te passo a palavra, tá bom? Então, aqui, pessoal, a Michele, eu conheci ela na época do meu doutorado em São Paulo, né? Ela fez qualquer coisa, se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrige, Michele, por favor. Ela fez a graduação em bacharelado em matemática aplicada. Correto. Pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, de São José do Rio Preto, né, Michele? Isso. Isso. Fez o mestrado e o doutorado lá também? Sim. Isso. E tem experiência na área de pesquisa operacional, né, otimização combinatória, programação linear e inteira, que é o tema que ela vai trabalhar hoje. E eu, pessoalmente, sou uma grande admiradora dela, como que eu vejo, eu acompanho as redes sociais dela, né? Então, ela é mãe, ela é professora, ela é pesquisadora, sempre envolvida com causas nobres, por exemplo, pesquisa de mulheres na ciência, né? Empoderamento feminino, também sempre envolvida na área de empreendedorismo, né, Michele? Sim, sim. Eu vejo alguma... Cortou dela, pessoal? Ou eu que não estou vendo ela? E... Cortou, acho que travou você, né? Não foi eu aqui não, né? então tá. Será que travou? Você, eu acho que mais de uma pessoa acho que sentiu a mesma coisa aqui. Travou muito tempo, será? Não, foi só um finalzinho. Tá. Então, é só dizendo que caso você quiser comentar rapidamente o que nessas áreas que você... Eu tenho um slide que eu vou falar um pouquinho, né, dessas coisas, então tá aí bom. eu comento lá no meio do slide. Acho que é mais fácil. Então, tá bom. Então, pode ficar à vontade, pode iniciar. Pessoal, aí no final, quem quiser ir já deixando alguma pergunta no chat, eu vou anotando, ou se quiser se inscrever para falar no final, aí também pode se inscrever para falar e perguntar alguma coisa, tá bom? Sheila, 1 hora, né? Até 1 hora você falou, mais ou menos? Em torno de 1 hora, né? Uhum. Ótimo. Se você ver que se eu começar a chegar muito perto do tempo, você me dá um alô aí, porque sou falante. Tá bom. Quando for 40, 45 minutos, se quiser, eu aviso. Combinado. Então, pessoal, muito obrigada. É uma grande oportunidade para mim também, né? Conversar com vocês um pouquinho. A gente tem que olhar isso como um lado bom, né? De tudo isso que está acontecendo, né? Será que algum dia eu iria até aí? A gente ia ter recursos, né? Porque a gente também está vivendo vários cortes. Será que a gente ia ter recursos para poder se encontrar e eu poder falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês, né? Então, agora a gente está descobrindo novos meios e novos caminhos de aproximar outros pesquisadores, outros professores dos nossos alunos. Então, a gente também aqui na universidade, a gente também está fazendo temos uma programação, né, e a gente enxergou isso como uma maneira da gente trazer aquelas pessoas para falar para os nossos alunos que a gente nunca faria por falta de verba, falta de diárias, falta de tudo. Então, realmente a gente tem tendo essa oportunidade. Eu vou abrir aqui compartilhar com vocês a minha apresentação, tá? Acho que vai ser tranquilo. Deu certo aí? Só confirma para mim, Sheila, se deu certo. Deu certo, está aparecendo. É porque aí eu paro de ver vocês, né? Eu vou ficar olhando a apresentação e não vou mais
ver a carinha de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês sobre o grafos Euler e o problema do carteiro chinês, né? Eu tentei procurar um título, né, para que não seja o problema do carteiro chinês só cru, mas acabei que não saiu muitas ideias boas. Meu nome é Michele Maldonado Carreteiro de Oliveira, né, tem um monte de, mas eu brinco muito com os meus alunos que o meu nome artístico é Michele Maldonado, né, então vocês só me acham por aí como Michele Maldonado. Raríssimas vezes eu coloco o Carreteiro de Oliveira. Vou falar um pouquinho de teoria dos grafos, uma leve pincelada, definir o problema do carteiro chinês, falar do teorema de Euler, né, que é uma das grandes conquistas nossas aqui para o PCC, algoritmo para resolução de problemas e algumas aplicações clássicas, tá? Então, como a Sheila estava tentando ali me descrever, eu coloquei aqui, eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional, mestre e doutora em matemática, tudo isso eu fiz pela Unesp, e eu trabalhei com a professora Socorro Rangel durante 10 anos, né? Eu até brinco que nesse período eu larguei de muito namorado, mas eu não larguei dela. Foi incrível a nossa parceria. Hoje eu sou pesquisadora do LabMac, né? A gente tem aqui dentro da UFTM, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, coordeno o grupo de pesquisa Matemática Aplicada à Inovação, membro do Comitê Temático Mulheres da Matemática Aplicada da SBMac, então eu levanto muito essa bandeira, sim, né? Eu acho que é diferente, né? E aqui na pandemia está escancarando, né, a questão da desigualdade de gêneros. Eu sou casada com um professor pesquisador também da UFTM, né? E a gente tinha rotinas totalmente distintas de trabalho, horários totalmente distintos, né? E a gente percebe que a gente tinha também muita ajuda de terceiros, né? Eu tinha minha babá, eu tinha ajudante de casa, eu tinha escolinha, né? E aí, a hora que eu me vi sem nada disso, só eu e meu marido, foi onde começou a aparecer realmente a desigualdade, né? A gente até conversa isso dentro de casa. Parecia que antes não tinha, estava tudo certo, mas é que eu tinha toda uma rede de apoio de terceiros, né? E na hora que some tudo isso, a gente tem que lutar. Então, eu carrego muito essa bandeira também para a gente poder ter realmente diversidade de gênero nos espaços, né, principalmente em espaços de liderança, porque eu acho que a diversidade gera tema, gera discussão, e isso só agrega. Hoje eu sou vice-coordenadora do Departamento de Matemática da UFTM, sou vice-coordenadora também do projeto Pesquisa como uma Garota, né, que ele também, o objetivo dele é trazer meninas do ensino fundamental 2 para dentro da universidade, e lá dentro outras mulheres pesquisadoras apresentam um pouquinho da área de cientista, cada um no seu tema, né? Então tem, às vezes, oficina de nutrição, oficina de biologia, oficina de engenharia, né? Então a gente passa normalmente um dia inteiro, num sábado, junto com essas meninas, apresentando para elas essa carreira. Hoje também eu sou tutora da empresa Júnior, né? Aqui nós temos uma empresa Júnior de matemática que chama Sigmate Júnior, né? Estamos engatinhando ainda no processo, né? Estou entendendo como que funciona, então eu carrego também essa bandeira do empreendedorismo. E atualmente eu assumi como coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, né? Da UFTM, que eu faço toda a gestão de inovação dentro da instituição. Isso daí é um grande desafio que eu assumi em janeiro, e logo veio a pandemia, então estou aprendendo de longe, né, também. Mas de todos os meus títulos que eu tenho ali atrás, de coordenadora, vice, professora, doutora, os que eu mais gosto mesmo é filha da Rose Dodô, e a mãe da Luna, a mãe do Miguel, e eu sou a esposa do Ronaldo, né. Eu acho que de tudo isso, né, essa pandemia está sendo mostrando para a gente reforçar esses nossos laços, né? Essa aqui é a minha cachorra cientista, logo vocês vão ouvir ela latindo aqui no meio da palestra. Meu filho Miguel tem 3 anos, né? E meu marido, ele é físico, aqui na nossa instituição também, e se ele pudesse, ele largava tudo e ia pescar. É o que ele mais gosta. Eu nasci em Guararapes, interior de São Paulo, uma cidadezinha com 30 mil habitantes, morei por 10 anos em São José do Rio Preto, e hoje eu sou uma mineira, né? Hoje eu moro em Minas Gerais, e falo uai, e trem, toda hora. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de teoria dos grafos para vocês, tá? Então, eu até brinco, não são gráficos, são grafos, né? É um ramo da matemática que estuda a relação entre objetos de um determinado conjunto. Então, vamos imaginar assim, né? Eu tenho um conjunto de objetos, de pessoas,
por exemplo, e eu preciso estudar qual é a relação entre essas pessoas. Esse conjunto de objetos, esse conjunto de pessoas, a gente chama normalmente de vértices, e essa relação entre essas pessoas eu chamo de aresta. Então, eu vou dar um exemplo bem da atualidade de vocês. Facebook. Seus amigos no Facebook, né? Por exemplo, as pessoas no Facebook, as pessoas que estão ligadas ali no Facebook, que tem uma conta lá, são os vértices. E as relações de amizade entre pessoas são as arestas. Então, aí a gente consegue estudar como é que vai funcionar esses pontos, pessoas, objetos, e essas relações, arestas, entre esses pontos. E esse tudo indica, né, que a teoria dos grafos teve início por volta do século XVIII com um problema conhecido, né, que era o problema das 7 pontes. Então, assim, era uma cidade, né, na cidade do Kaliningrado, né, atualmente. Nessa cidade tinha o rio Pergeu, e no rio temos 7 pontes, que dividia a cidade em 4 grandes espaços de terra. Então, tem uma figurazinha aqui, né, vou tentar mostrar para vocês, mas imagine aqui que esse em cinza é toda a minha cidade, e em azul meio roxo é o meu rio, que está passando, e eu tenho em vermelho as minhas pontes. O que aconteceu? O rio, olha, ele tem um rio, passa aqui e por aqui, eu tenho esse espaço de terra aqui. Eu tenho agora um outro espaço de terra aqui, eu tenho esse espaço de terra acima e eu tenho um espaço de terra ao centro. Então, eu tenho 4 espaços de terras que são ligados por 7 pontes. Então, eu posso fazer uma representação desse problema, dessa situação que eu estou vivendo, né? Então, é como se eu tivesse uma foto ali daquele problema e eu agora quero olhar esse problema de uma outra maneira. Então, eu vou trazê-lo para uma teoria, que é a teoria dos grafos. Então, eu vou construir um conjunto de objetos. Quem vai ser o meu objeto nesse problema? Então, os espaços de terras eu vou chamar de pontos, e as relações entre esses espaços de terra, onde há conexão, eu vou chamar de arestas, que no caso são as pontes. Então, por exemplo, se a gente chamar esse primeiro espaço de terra daqui de cima, eu denominei como 3, esse espaço de terra ao centro, eu denominei como 1, esse espaço de terra abaixo eu denominei como 4, e esse espaço de terra aqui na lateral eu denominei como 2. E existe, por exemplo, uma ponte que vai de 2 para 3, de 2 para 1 e de 2 para 4. Então, eu representei essas pontes com essas arestas. Então, eu tenho aresta 2, 3, aresta 2, 1 e aresta 2, 4. E eu fiz isso para todas as 7 pontes. Então, se eu tenho 4 espaços de terra, meus objetos, os meus vértices vão ser esses 4 pontos, e eu tenho 7 arestas, que são as relações entre esses espaços de terras, que são as 7 pontes. Então, aqui eu tenho as 7 arestas. Isso daqui, então, é minha representação gráfica do meu grafo, tá? Que representa também o problema de Kongsberg. Para resolver esse problema, né, Euler, na época, percebeu que esse problema, do jeito que ele está descrito, ele não tem solução. Desculpa. Olha, o que acontecia, né? O pessoal da cidade, ele queria fazer o quê, né? Ele queria sair de um espaço de terra. Então, vamos supor que eu tenho uma casa aqui no meu espaço de terra 2, né, no ponto 2, e eu quero passar por todas as pontes que eu tenho disponível e voltar para o meu espaço de terra. Mas eu quero fazer isso sem repetir ponte, né? Então, o que aconteceu? O Euler percebeu que do problema, do jeito que ele está descrito, não era possível. Eu não consigo de sair do ponto 1, passar por todas as arestas uma única vez e retornar ao ponto 1, tá? Então, o Euler mostrou que isso daqui não era possível, e já já a gente vai explicar o porquê. Mas a gente consegue observar, toda vez que eu chego, para eu passar uma única vez e retornar ao meu ponto de origem, toda vez que eu chego num determinado ponto, eu tenho que sair dele, certo? Então, a gente já começa a entender que quando eu tenho só 3 arestas chegando, eu vou chegar, sair e chegar, mas eu não vou conseguir sair,
Então, a gente já começa a ter uma ideia de como que tem que ser a configuração em relação dessas arestas dentro desse grafo. Que aí, então, aqui vem mais ou menos só contextualizar, deixar formal para vocês, né? Então, aqui eu tenho o grafo anterior, a gente vai chamar esse grafo de G, com o conjunto de vértices 1, 2, 3, 4, e o conjunto de arestas aqui são não ordenadas, né? Porque a gente tem um grafo não direcionado. Então, aqui então significa que ir de 1 para 2 e 2 para 1 é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho a aresta 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aqui eu repeti, tá? Desculpa, tem que corrigir. 1, 4, 3, 2 e 4, 2. Então, aqui nós vamos ter as 7 arestas. O problema o problema das pontes, né, é o quê? Eu quero encontrar um percurso que passe por todas essas 7 arestas, né, uma única vez e retorne o vértice de origem. Então, lá eu vou sair num determinado ponto, eu vou passar por todas as arestas e eu tenho que voltar para ele. O Euler percebeu que isso não era possível, né? E aí uma relação que eu vou apresentar para vocês é o grau do vértice, né? O grau do vértice é o número de arestas que incidem sobre esse vértice. Então, por exemplo, quantas arestas chegam até o vértice 1? Né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, o grau do vértice 1 é 5. Quantas arestas chegam ao vértice 3? Né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu posso falar que o grau do vértice 3 é 3. Né? O grau do vértice 2 vai ser 3 também, e o grau do vértice 4 também vai ser 3. E aí, a gente também tem um problema agora do carteiro chinês. Né? Então, ele surgiu em 1962, e o matemático Kawan Neiko, ele queria o quê? Ele trabalhava num correio, ele queria justamente, né, tentar descobrir o seu local de trabalho, passando por todas as ruas, antes de retornar ao posto de origem, e ele queria fazer isso com o menor custo possível, certo? Então, quando eu falo assim, então aqui a gente tem dois aspectos para olhar do nosso problema, tá? A gente tem um aspecto da teoria dos grafos, no sentido de você encontrar percursos, então eu vou passar por todas as ruas e retornar ao meu ponto de origem, e aí até a gente tem um ponto de vista, a gente quer otimizar alguma coisa, né? Eu quero otimizar o custo, né? E esse custo pode ser o tempo que eu estiver deslocando dentro dessa rua, pode ser a distância que eu tenho que ir para atravessar por essa rua, e aí, por exemplo, pode ter um pedágio, pode ter alguma coisa que interfira, e isso aí é relevante na hora de constituir o seu custo, tá? Mas é só isso que eu queria falar. Mas o problema do carteiro, ele é clássico na teoria de otimização, ele é clássico em teoria dos grafos, né? É um problema que a gente usa no nosso dia a dia, usa em grandes problemas, como subproblemas, né? E muitas vezes a gente não sabe que a gente está aplicando um carteiro chinês. Né? Então, imagine vocês, né? Quantas vezes você já não pensou em fazer algum trajeto com o menor custo possível? Né? Vocês provavelmente estavam aplicando um carteiro chinês, né? Se a gente estivesse olhando para arestas, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui eu trouxe um grafo para vocês, e observe agora que eu coloquei alguns valores. Então, por exemplo, a aresta AB, né, que passa pelo vértice A e pelo vértice B, ela tem o valor 2. Então, esse valor agora pode ser o custo, a distância, e eu vou começar a chamar isso muito de custo, tá? Então, o nosso grafo, além de ter os vértices e as arestas, que representam essa relação, ele também tem o valor dessas arestas, e essas arestas passam a ser valoradas. Então, o nosso grafo ele pode ser chamado de grafo valorado. Então, no aspecto de teoria dos grafos puro, a gente vai ter que encontrar todos os possíveis percursos, né? E no aspecto de otimização, dentre todos esses possíveis percursos, eu quero escolher o de menor caminho. Então, vamos lá. No problema do carteiro chinês, eu tenho que encontrar um percurso que passe por todas as ruas e retorne ao meu ponto de origem, certo? Só que eu quero fazer isso no menor custo possível. Então, qual que seria a minha estratégia? Olha, eu poderia olhar todos os possíveis percursos de passar por todas as ruas e retornar ao ponto de origem, e eu vou somar, como eu vou fazendo esse percurso, significa que eu vou somando esses valores das arestas. E quando eu retorno
ao meu ponto de origem, eu consigo um percurso total, um valor total. E aí eu vou lá e vejo todos esses valores totais e pego aquele que é menor. Então, aquele percurso que tem o menor valor é a minha solução ótima para o meu problema. Então, eu resolvi o problema do carteiro chinês assim. Mas observe que lá no problema de Kongsberg, eles tinham um problema parecido, né? Não tinha questão relacionada a custo, mas naquela época tinha a passar por todas as arestas uma única vez, e né, lá aquele problema Euler mostrou que não tinha solução, né? Então, o que a gente vai começar a procurar, né? Condições para que isso seja possível, para que esse problema seja possível de resolver. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós somos um carteiro, tá? Nós somos um carteiro e nós temos que entregar as nossas cartas de acordo com aquela rota que a gente tem aquele conjunto de cidades, tem aquele conjunto de ruas que eu tenho que passar obrigatoriamente para entregar as minhas cartas, e eu quero voltar ao ponto de origem, que é o meu correio. Como que eu vou fazer isso, né? Independente do comprimento da rua, independente dos valores que cada uma tem, se eu tenho que passar por todas, o menor caminho é quando eu passo por todas uma única vez. Então, esse é o caso ideal para o problema do carteiro chinês. Então, a gente faz aquele link lá com o problema de Kongsberg, né, das pontes de Kongsberg. Se eu conseguir, dentro de um problema do carteiro chinês, encontrar um percurso em que eu passe por todas as ruas uma única vez, eu encontrei um percurso de caminho mínimo. Caso eu precise repetir arestas, né, lembra que no problema do carteiro chinês não era não obrigatório passar uma única vez. Eu tinha que encontrar um percurso que passe por todas e retorne na minha de origem. Mas não significa que eu não possa repetir. Agora, se eu conseguir encontrar um que eu passe por todas, porque eu sou obrigada e retorne na origem e passe por todas uma única vez, eu encontrei o menor caminho possível. Então, quando a gente está resolvendo um problema do carteiro chinês, o meu ótimo ideal seria eu conseguir passar por todas uma única vez. Então, eu consigo, o que a teoria fala, né? Agora começou a vir estratégias para resolver esse problema, né? Condições para resolver esse problema. E eu tenho, né, dentro da teoria dos grafos, um teorema muito famoso, que é de Euler, que fala quais condições eu consigo passar por todas as ruas uma única vez. Então, a gente tem lá, eu vou chegar lá rapidinho. Eu tenho o problema real, problema do carteiro de passar por todas as ruas, né? Isso é problema real. Né, a gente consegue, esse tipo de aplicação está no nosso dia a dia. A gente consegue construir um grafo que representa esse problema real, tá? E para eu saber se esse grafo for euleriano, eu consigo um percurso que passe uma única vez pelas arestas. Problema real, ok, construir o grafo, ok, euleriano, não falei disso, né? Então, vamos lá. Um grafo G, ele é dito euleriano, se e somente se todos os vértices de G possuem grau par. Lembra quando eu estava falando do grau do vértices? Né? Grau de vértice, que era o número de arestas que incidem sobre ele. Então, aqui eu tenho um exemplo de um grafo euleriano. Quando o número de vértices que incide nos vértices, de todos os vértices, né, for par, eu tenho um grafo dito euleriano. E se eu tenho um grafo euleriano, eu consigo encontrar um percurso que passe por todas as ruas uma única vez. Caso contrário, caso eu não tenha um grafo euleriano, né, tá aqui um outro exemplo, que o número de arestas que incidem, né, tem grau ímpar, não necessariamente todas, tá, mas se eu tiver já não vou ter sempre número par, mas se eu tiver 2, 3, 4, 6, eu vou já quebrar essa condição de euleriano, e aí eu já não consigo encontrar um percurso que passe por todas as cidades, todas as ruas, uma única vez, e retorne ao ponto de origem, certo? Então agora ficou um pouquinho mais fácil, né? Eu preciso o quê? Eu tenho o meu problema real, eu consigo construir o grafo que representa esse problema. Se eu conseguir verificar que todas as arestas têm grau par, então eu tenho um grafo euleriano, basta eu encontrar um percurso, então, porque eu sei que eu vou encontrar, né, um percurso que passe por todas as ruas uma única vez, ok? Aí, quais são as dúvidas, né, que surgem nesse problema? Esse meu problema real, ele pode ter um grafo associado que não seja euleriano, e, mesmo se ele for euleriano, como que eu vou encontrar esse percurso, né? E aí, a gente tem alguns algoritmos que resolvem esse problema.
Então, não sei se todo mundo está familiarizado com a palavra algoritmo, né? Mas um algoritmo nada mais é, porque acho que tem alunos de primeiro período também, a Sheila tinha comentado, mas um algoritmo é nada mais que uma receita de bolo, né? A gente vai seguir ordens, a gente vai seguir passos ordenados para chegar numa solução. Então, é como se a gente fosse construir essa solução, né? O que eu quero construir? Eu quero construir um percurso que passe uma única vez por cada uma das ruas e retorne ao meu ponto de origem. Então, eu vou construir essa solução passo a passo. Então, eu vou apresentar um algoritmo geral para vocês, esse algoritmo geral do problema do carteiro chinês. E aí, aqui, eu faço um agradecimento, né, já que está gravado, a minha aluna, Adriele Carvalho. A Adriele foi minha aluna de TCC no semestre passado, e ela fez um trabalho riquíssimo dentro do problema do carteiro chinês, tá? Então, esse slide, por exemplo, já é fruto do trabalho dela, tá? Então, eu trouxe ele aqui para falar para vocês. Então, meu primeiro passo, né? Eu tenho lá um problema real do carteiro chinês, eu tenho grafo associado, eu vou verificar se esse grafo é euleriano, ou seja, se todos os vértices têm grau par. Se ele for euleriano, eu vou fazer uma busca por circuitos eulerianos, né? Que é o que a gente chama aquele circuito que passa uma única vez, para encontrar a solução do meu problema. Caso contrário, né? Então, se não, né? Se ele não for, eu vou fazer o passo 2, que chama-se encontre um emparelhamento perfeito, né? O que significa isso? Eu vou transformar o meu grafo não euleriano, então eu sei que ele não é euleriano, né? Já se eu tive que entrar no passo 2, significa que no passo 1 falhou. Então eu sei que ele é não euleriano, ou seja, existem vértices dele que tem grau ímpar. Então eu vou encontrar, eu vou construir, eu vou fazer assim, eu vou construir um grafo fictício que seja euleriano. Ah, Michele, você está roubando, né? Então, porque se a gente está fazendo a solução de um problema real, eu vou construir uma rua ali, né? À toa. Como que eu vou construir uma rua aqui? Eu vou pôr uma rua aqui por cima, uma ponte que passa de um lado para o outro? Não. Como que o que significa construir esse grafo euleriano, né? Fictício? A gente vai apresentar para o grafo, a gente vai construir essas arestas fictícias, essas ruas fictícias, mas essas ruas estão associadas a quais arestas eu vou repetir. Porque se eu tenho que repetir rua, eu preciso voltar para o meu ponto de origem, eu precisei passar por todas, eu tenho que respeitar essas condições do meu problema, né? E eu não posso construir ruas fictícias. Mas então essas arestas, elas vão representar quais ruas eu vou ter que repetir. Mas é aquelas ruas de caminho mínimo. Porque se eu tenho que repetir, eu quero repetir aquelas que me gerem o menor custo. Porque no meu problema, né, uma das minhas condições, a condição ótima é encontrar o menor percurso, o menor custo. Então isso a gente faz através do passo 2 e do passo 3, né? E esse passo 2, a gente precisa de um tal de emparelhamento perfeito, que é uma teoria de grafos também, que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Aí a gente constrói um grafo euleriano. Então, eu volto para o passo 1, eu tenho agora um grafo euleriano, basta eu encontrar o percurso basta eu continuar no algoritmo de busca de circuito euleriano. Então, vamos lá, né? Então, resumindo, para resolver esse algoritmo geral, eu preciso desses 3 algoritmos, né? Então, eu preciso usar o chamado algoritmo de Fleury, que é usado para a busca de circuitos eulerianos lá no passo 1, o algoritmo de Dijkstra, que é usado para encontrar caminhos mínimos entre vértices de grau ímpar, e o algoritmo de Ungaro, que é usado para determinar qual é o emparelhamento perfeito no meu problema. Eu vou explicar aqui. Então, vamos primeiro pelo algoritmo de Fleury, né? Supondo que meu grafo é euleriano, né? E eu preciso simplesmente agora encontrar qual é o percurso que passa uma única vez. Porque ele já é euleriano, esse daqui é mais fácil. E o algoritmo, ele é bem simples mesmo, né? Então, aqui eu tenho um grafo euleriano. Isso, eu queria tirar esse negócio daqui, ó. É isso. Aqui eu tenho um grafo euleriano,
né? E nesse grafo, eu pode ver que todos os vértices têm grau par, né? Então, 2, 2, aqui é 4, aqui é 2. E o algoritmo, o de Fleury, ele fala o quê? Você vai adicionando as arestas, né, uma a uma, de tal maneira que você não desconecte esse grafo, né? Então, não é qualquer aresta que você pode escolher. Você tem que tomar cuidado que se você escolher uma aresta que desconecta o grafo de vez, você não tem como voltar lá, né? Então, mas vamos supor aqui, né? Aqui, no caso, a gente começou pelo vértice B. No vértice B, eu vou escolher essa aresta, andar primeiro pela aresta BF. Então, significa o quê? Que essa aresta BF eu não posso mais retornar, porque eu já sei que eu tenho um único caminho, né? Eu consigo um percurso que passa uma única vez, então eu nem preciso retornar aqui mesmo. E aí eu vou escolhendo arestas. Então, do F, se eu não posso retornar, eu só posso ir para C. Então, eu vou para C. Mas aí, por exemplo, aqui, será que agora em C eu vou para E ou eu volto para B? Já. Se eu voltar já para B, eu vou desconectar o meu grafo. Então, porque se eu já andei aqui e aqui, é como se eu tivesse removido essas arestas, removi porque elas não estão mais possíveis de caminhar. Se eu retornar, eu desconecto, porque aí eu não tenho como voltar para esse lado do grafo. Então, eu sou obrigada, nesse ponto C, a ir para E. Então, eu saí de B, fui para F, voltei para C, fui para E, aqui eu volto para D, ando em C, vou para B, e aqui depois eu posso fazer ou assim, não tem problema qual sentido horário ou anti-horário, eu retorno em B. Então, aqui eu consigo, por exemplo, um percurso, né, euleriano, ou seja, um percurso que passa por todas as arestas uma única vez e retorna ao ponto de origem, que é o ponto B. Então, o algoritmo de Fleury é bem simples, né, e a programação dele também. Aí a gente vai começar a segunda etapa, né? A segunda pergunta, né? Então, se eu não tenho grafo euleriano, né? Se eu não tenho grafo euleriano, eu tenho que transformar esse grafo em um grafo euleriano. E para fazer isso, eu uso dois algoritmos. Eu uso o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo húngaro. O algoritmo de Dijkstra, ele é muito usado. Então, imagine vocês que têm aí o Waze instalado, né? Então, eu estou aqui na minha casa, eu preciso sair da minha casa e eu quero chegar onde é a casa de um amigo meu. Eu não sei o caminho, mas eu quero fazer esse menor caminho possível, e eu vou lá no meu Waze, eu digito o endereço para onde eu quero ir, e ele me dá uma rota. Então, hoje já está bem mais sofisticado, porque você seleciona se você quer fazer por tempo, por custo, por não sei o quê. Então, você seleciona qual a função objetiva você quer trabalhar. Mas é um algoritmo de Dijkstra. Eu quero encontrar a menor rota entre dois pontos. Então, é isso que eu vou fazer agora. No algoritmo de Dijkstra, eu tenho 2 pontos e eu quero encontrar a menor rota entre eles. Então, lembra do nosso grafo lá ilustrativo, né? Então, vamos supor que eu tenho esse problema aqui para resolver, né? O vértice H aqui embaixo, ó, só para vocês contextualizar, ele é um vértice de grau par, mas o meu vértice G, o meu vértice I, o meu vértice C e o meu vértice A são vértices de grau ímpar, né? Então, eu só cada um deles tem grau igual a 3. Então, o que isso significa, né? Eu não consigo um circuito, esse não é um grafo euleriano, eu não consigo encontrar um caminho que passe uma única vez por todas as ruas e retorne ao ponto de origem. Isso eu já sei, eu não consigo. Então, eu vou encontrar um caminho que faça, que minimize esse meu trajeto, meu passeio. Então, o que o algoritmo faz, né? O que a gente tem que fazer agora? A primeira parte é como se eu fosse tirar, então, vou pegar esse vértice, eu sei, né? Lembra lá no problema de Euler, né? Que toda vez que a gente chega, a gente tem que sair, né? Se eu tenho que fazer um trajeto que passe por todas e retorne de origem, significa que eu tenho que sempre sair do vértice e chegar nele, né? Então, quando eu tenho grau ímpar dentro de um determinado vértice, eu não tenho essa possibilidade. Porque se eu vou chegar, eu vou sair, de alguma maneira eu vou chegar, mas eu não tenho como sair de novo. Né? Então, aí que é onde meu bloqueio. Então, significa que eu tenho que tornar esse grafo euleriano. Então, basta eu incluir, vamos supor assim, uma aresta que ligue A e C, porque eu já automaticamente o A vira par, o C vira par, e uma outra aresta que ligue G e I, que automaticamente vira par. E aí eu consigo achar um percurso euleriano. Ah, mas é muito simples, né?
Mas será que esse par de arestas que eu falei para vocês é o melhor par de arestas a ser incluído? E se eu for incluir essas arestas, qual é o custo que elas têm? Então, aí é onde o algoritmo de Dijkstra de Ungro vai trabalhar. A gente vai descobrir quais são os pares de arestas que nós vamos incluir e qual é o custo que eles têm e o que eles representam nesse grafo original. Então, como que a gente faz? Eu construo um grafo completo, né? Eu vou explicar, com os vértices de grau ímpar. Então, eu pego todos os vértices de grau ímpar e construo todos os possíveis arestas, todas as possíveis combinações. Então, no vértice A, se eu tenho 4 vértices no meu grafo, então cada vértice pode chegar em outros 3 vértices. Então, no vértice A eu posso chegar em C, eu posso chegar em I, eu posso chegar em G, e assim sucessivamente. Só que eu preciso descobrir qual é o custo. Qual é o menor custo de eu sair de A para C, que é esse valor que vai ser aqui a minha arestas. Então, vamos voltar no grafo original. De A para C, cadê o meu C? O meu C está aqui. Eu posso fazer esse percurso, A para B para C, e eu tenho custo 7, certo? Mas eu também posso fazer um outro percurso, que seria de A para F para C, e eu tenho custo 4, certo? Então, se eu tiver que incluir uma aresta aqui, que represente quais arestas eu vou repetir no meu percurso, né, na solução do meu problema, é muito melhor que eu repita a aresta AF e FC do que repetir a aresta AB e BC. Só que não dá para a gente fazer isso, aqui talvez desse exemplo é fácil a gente fazer isso de maneira só olhando, né, no olhômetro mesmo, mas a gente pode usar então o algoritmo de Dijkstra. Então eu tenho que descobrir qual é o menor caminho para eu sair do ponto A e chegar no ponto C. E aí eu vou aplicar um algoritmo de Dijkstra que faz isso, e aí eu não vai ser não vou explicar todo o processo, porque o algoritmo de Dijkstra é uma aula de 1h e 40 minutos, só para dar o algoritmo de Dijkstra. Mas eu vou encontrar o menor caminho de A até C, e aqui no caso ele encontrou que é igual a 4. Aí eu vou encontrar o menor caminho de A até I, e ele encontrou que é igual a 10. Então, para cada aresta que eu tenho aqui nesse grafo associado, eu tenho que aplicar um algoritmo de Dijkstra. Então, aqui eu tive que aplicar 6 vezes o algoritmo de Dijkstra para encontrar cada um desses valores. Então, tá, então eu já descobri isso daqui. Só que agora eu não sei ainda qual aresta eu vou incluir. Eu vou incluir a aresta A, I e a G, E, C. Eu vou incluir A, G e C, I. Eu vou incluir A, C e G, I. A, C, I, G, I. Né? Então, aí é onde entra o algoritmo de húngaro, porque o algoritmo de húngaro, ele mostra qual é o emparelhamento perfeito. Aqui a gente já sabe que a gente tem que incluir 2 arestas. Eu tenho que incluir 2 arestas, porque é uma única maneira de eu transformar esses 4 pontos, esses 4 vértices, em vértices de grau par. Então, em cada uma dessas arestas, está incidente em 2 desses vértices. Então, o algoritmo de húngaro, você faz através de matrizes, né? Então, a gente vai construir a matriz de custo aqui, a gente vai transformando essa matriz, né? Também é uma aula comprida, então, mas a gente vai transformando essa matriz até a gente conseguir determinar quais são os melhores pares, que é o emparelhamento perfeito, né? E também traduzido como casamento perfeito. Quais são os melhores pares de arestas que têm menor custo? Então, por exemplo, se eu incluir o AI e o GC, significa que eu estou incluindo 16 mais 6. 10, desculpa. Eu estou incluindo 10 mais 6. Então, eu estou incluindo um custo de 16 unidades no meu percurso. Mas, se eu incluir a AG e a CI, eu estou incluindo um custo de 11 unidades. Então, ali já mostra, se eu quero minimizar, qual é o melhor par para eu colocar? É melhor eu colocar o AG e o CI, tá? Então, no algoritmo de húngaro, ele mostra que construir essa aresta fictícia aqui é a minha melhor solução. Tá? Então, aqui eu só apresentei o algoritmo, né, para deixar documentado, mas a gente não vai trabalhar ele aqui, não.
Mas, então, só resumindo, né? Se o meu G é euleriano, basta eu usar direto o algoritmo de Fleury. Se ele não é euleriano, eu vou usar Dijkstra e húngaro para construir essas ruas fictícias, mas essas ruas representam quais são as arestas que eu vou repetir, né? E após eu construir esse grafo euleriano, basta eu retornar no algoritmo de Fleury e encontrar o meu menor percurso. Então, aqui é um exemplo com todas as opções, tá? Aqui, quando eu vou aplicando passo a passo do meu, eu mostro aqui que GA e C são realmente o meu emparelhamento perfeito, o meu casamento perfeito, e depois eu aplico o algoritmo. Então, eu incluí aqui, ó, tá vendo que agora esse meu grafo é meu grafo fictício, incluindo essas arestas fictícias, e esse grafo é euleriano. Então, basta eu aplicar o algoritmo direto. Mas o que significa eu passar pelo AG, né? O AG significa que eu vou repetir a aresta A, B, B, G. E o que significa eu passar por CI? Significa que eu vou repetir a aresta C, F, F, I, né? E a hora que a gente resolve esse problema, vou ver se esse negócio some aqui, na hora que resolve esse problema, pode ver que eu tenho aqui um meu percurso euleriano, e essas em vermelho, eu estou mostrando as arestas que eu estou repetindo no meu percurso. Então, realmente, eu repito as arestas que eu coloquei como fictícias, né? Que é o que elas representam. E a gente resolve o problema do carteiro chinês também, no caso, não euleriano. Existem vários tipos do problema do carteiro chinês, tá? Então, eu falei esse algoritmo que eu mostrei para vocês. Ele é um algoritmo que resolve o problema do carteiro chinês não direcionado. O que isso significa? Imagine as ruas, né? São ruas de mão dupla. Tanto faz se eu for de A para G ou de G para A. Agora, existe também o problema do carteiro chinês direcionado, aí tem um outro conjunto de algoritmos, né? Então, imagine as ruas, que as ruas têm sentido, né? Não são mais ruas de mão dupla. E o caso misto, que é o que acho que é uma das aplicações mais reais, né? Que a gente agora tem ali, a gente normalmente dentro de um bairro, né? A gente tem algumas ruas que são de mão duplas, outras ruas que têm sentido, e a gente tem que trabalhar. E existem outros tipos também. O problema do carteiro chinês rural, então, é uma outra situação, e por aí vai. Uma coisa que eu queria falar, esse algoritmo geral que eu apresentei com esse conjunto de Fleury, Dijkstra e húngaro, é um conjunto que, por exemplo, eu e a minha aluna Trielle, nós consideramos, né, a gente foi buscando, porque, vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, eu tenho N algoritmos de busca de circuitos eulerianos. Eu tenho N algoritmos de busca de caminho mínimo e N algoritmos de emparelhamento perfeito. E aí a gente foi fazendo um apanhado desses algoritmos, né? E aí vendo o que a gente vai usar agora como busca de euleriano, o que a gente vai usar agora como emparelhamento perfeito, né? E aí, de acordo com o tempo dela também de aprendizado, né? Esses algoritmos, eles são mais fáceis mesmo, mas existem outros também que a gente pode colocar nos lugares e outros autores trabalham, às vezes, com outros algoritmos, tá? Então, esse algoritmo geral é o que a gente vai fazer, e esses algoritmos que eu usei em cada um daqueles passos, eles podem ser trocados por outros algoritmos que façam a mesma coisa, né? Circuito euleriano, caminho mínimo e emparelhamento. Isso tudo a gente resolveu o problema do ponto de vista de teoria de grafos, né? Então, eu até vou focar mais em programação linear, acabei trocando, mas eu quis falar um pouquinho. Então, eu resolvi o problema em teoria de grafos. Todos esses algoritmos, eles são facilmente encontrados, os scripts na internet, GitHub, estão disponíveis em várias linguagens, a gente trabalhou um pouquinho em Python, mas a gente também pode trabalhar esse problema do carteiro chinês do ponto de vista de programação linear, que é modelar esse problema, né, com uma função objetiva, com um conjunto de restrição, e resolver através de uma linguagem, modelar ele numa linguagem de modelagem, e resolver através de um solver de otimização. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem uma formulação matemática, né, que é minimizar o custo. Aí eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque acho que meu tempo já está quase estourando. Sujeito ao conjunto de restrições. Aqui, no caso, pode falar? Michele, pode ficar tranquila, não precisa correr. Então, não precisa ser exatamente o tempo, pode ficar tranquila, tá? Tá.
Mas aqui, vamos lá, é que tem um desafio no final também, rapidinho. Aqui a gente tem a modelagem do problema, né? Então, do ponto de vista de programação linear, a gente precisa modelar esse problema. Então, antes a gente transformou o problema em um grafo, a gente achou o grafo associado e resolveu um problema de grafo. Agora, a gente não vai mais transformar ele em um grafo, a gente vai pegar esse problema real e vai modelar ele. Né? Então, aí aqui a gente tem a modelagem desse problema e uma maneira de resolver. Nesse exemplo, por exemplo, a minha aluna, esse exemplo é da Adriele até, ela usou a linguagem de modelagem do AMPL e o solver Gurobi, tá? Mas um dos solver mais conhecidos ultimamente é o Cplex, onde a gente usa muito a linguagem OPL da IBM também, tá? Então, isso daqui também é um outro ponto de vista de trabalhar o problema. E esse ponto de vista a gente acaba usando muito mais quando a gente trabalha o problema do carteiro chinês como subproblemas de outros problemas reais. Então, muitas vezes a gente está resolvendo problemas de carteiro chinês, mas como subproblemas de outros. Então, imagine o problema de logística, quando você tem numa empresa, né, que você tem que trabalhar lá. Provavelmente, em algum momento, você vai ter que otimizar a questão do percurso de rotas, né, no sentido de você passar por ruas ou não. Então, dentro daquele seu grande modelo matemático que representa toda aquela situação, né, você vai ter aqui restrições que são associadas ao problema do carteiro chinês. Tá? Então, eu, por exemplo, trabalhei muito com o problema do caixeiro viajante, que é um outro problema, tá? Mas eu nunca trabalhei ele, eu trabalhei ele, o problema clássico, lá no início da minha iniciação. Depois, até hoje, eu trabalho ele só em outros grandes problemas de dimensionamento e sequenciamento. Mas, né, tá ali implícito no meio, né, 2, 3 restrições que lembram o problema do caixeiro viajante. O mesmo acontece com o problema do carteiro chinês. Existem várias aplicações clássicas, tá? Eu deixei isso aqui um pouquinho por último, até ia levar lá para cima, né? Mas caminhão do lixo, né? O caminhão do lixo, a gente quer que seria legal ele repetir as ruas que ele passa? Não, se eu conseguir achar um percurso em que ele passe uma única vez por todas as ruas, eu tenho um grafo euleriano, né? Eu teria um grafo euleriano, conseguiria um percurso que passe uma única vez, ótimo. Caso contrário, eu teria que minimizar qual rua ele vai ter que passar repetindo, né? Mas de tal maneira que ele minimize o meu custo. Isso daqui é uma aplicação muito legal, dá para fazer vários trabalhos de TCC, inclusive, usando exemplos reais nos bairros do nosso, né? A Adriele até começou, né? Mas ela teve algumas dificuldades no final, por estar prestando um monte de prova do mestrado e tudo mais, mas é um exemplo, uma aplicação bem legal de fazer. Você escolher um bairro da sua cidade, montar o grafo associado daquele problema, né? Olha, no grafo, qual é o grafo desse bairro, né? Qual é o grafo que representa esse bairro? E encontrar qual seria a melhor rota que o caminhão do lixo teria que fazer dentro daquele bairro. Leiturismo de energia, né? Que vai passando, né? Que agora já está ficando as coisas mais modernas. Rotas de ônibus, transporte escolar, patrulhamento policial, varrição das ruas, né? Tudo isso são situações que se eu repetir aresta, se eu repetir rua, eu estou aumentando o meu custo. Então, se eu não tenho um grafo euleriano, quais ruas eu vou repetir para que eu consiga menor custo? E existem trabalhos que falam muito disso. E esses trabalhos que eu trouxe aqui, a maioria deles, tirando esse de Araújo, 2003, a maioria deles são trabalhos simples que a gente conseguiria estudar na graduação e replicar, e muitas vezes trazê-lo para a nossa realidade. Então, fica aqui uma dica aí para vocês trabalharem também esse tipo de problema. E aqui eu trouxe um desafio para vocês, né? De tudo que eu falei hoje, né? Isso aqui eu trouxe. Quem já brincou, né? Com aquela casinha em que a gente tem que desenhar a casinha sem tirar o lápis do papel e retornar ao ponto de origem. Ou melhor, desenhar a casinha sem repetir riscos e sem tirar o lápis do papel. Né? Acho que essa é uma brincadeira que a gente fez, né? Que a maioria de vocês já devem ter feito. Né? Eu lembro que eu fiz muito dessa brincadeira e eu ficava tentando, e demorava para conseguir,
né? Então, espero que vocês estejam tentando aí já, todo mundo, né? Por isso, a única coisa que eu não estou gostando muito dessas coisas online é que eu não estou vendo a carinha de vocês, os olhinhos assim, estou entendendo, não estou entendendo, fala de novo. Que vocês estão fazendo, vocês estão tentando desenhar aqui, ó, começa em B, tenta desenhar a casinha sem repetir, sem tirar o lápis do papel. Observe que, de tudo que eu disse, esse grafo aqui, ele não é euleriano, certo? Por quê? Esse tem o vértice D, que tem grau 3, e o vértice E, que tem grau 3. Então, a condição de passar por todas as arestas uma única vez e retornar ao ponto de origem, ela não é possível, certo? Isso eu já sei, eu vou ter que repetir alguma aresta. Agora, como que é a definição do problema? Eu quero construir a casinha sem repetir retas. Então, não significa que eu tenho que retornar ao ponto de origem. Então, se vocês... Aí agora vem a solução. Se vocês começarem pelo vértice A, pelo vértice B ou pelo vértice C, vocês não vão conseguir construir a casinha. Vocês obrigatoriamente vão ter que começar ou pelo vértice E ou pelo vértice D. E vocês vão perceber que vocês vão terminar no outro vértice. Então, assim, se vocês começou em D, vocês vão terminar em E. Se vocês começou em E, vocês vão terminar em D. Então, acho que a gente consegue. Então, vamos começar em D, eu consigo passar para A, D, para B, para A, para C, para B, para E, para C, para D e volto em E. Então, eu consigo fazer a casinha, consigo desenhar essa casa, né? Passei por todas elas sem tirar o lápis do papel. Certinho? Então, fica aqui, né? Toda vez que vocês depararem com problemas, desafios parecidos, então vocês vão ter que olhar os vértices, o grau dos vértices. Se eles forem todos os pares, eu consigo passar uma única vez. Se eu tiver apenas 2 vértices de grau ímpar, eu vou conseguir fazer esse trajeto começando de um e terminando no outro. Caso contrário, eu não consigo. Tá? Esse tipo de grafo aqui é um chamado de grafo semi-euleriano. Eu tenho 2 vértices de grau ímpar, tá? Mas aqui não era o nosso foco, eu só queria falar do euleriano mesmo e trazer esse desafio. Michele, então, pode falar. Já vou aproveitar, alguém perguntou aqui no chat, o Rafael Elisbão, se ele tivesse o número ímpar de vértices com grau ímpar, seria possível? Número de vértices... E número ímpar de vértices com grau ímpar. A gente não consegue, né? A gente sempre vai ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você não consegue desenhar um grafo de grau de vértice, de número ímpar de vértices de grau ímpar. Entendeu minha fala? Sim. Sim. Só quando tiver loops, né? Loop também é grau par, então não. Isso. Outra pergunta, seria possível retornar no ponto de origem? Nesse caso, não. Na casinha? Sim, acho que não, na casinha. A casinha, se você retornar, você repete a aresta. E aí você quebra um dos pré-requisitos de desenhar a casinha. Você só vai... Se você tivesse uma aresta, outra aresta aqui fictícias, talvez aí você conseguiria, né? Que era a solução do nosso problema. Uhum. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Pode ser de outra parte do texto, da apresentação, né? Não só do filme. Aqui, ó, pessoal, aqui, se vocês tiverem também outras dúvidas que vocês queiram, eu posso compartilhar o TCC da Adriele, ele tá bem completo, ele é bem legal também, ela foi super didática. Pode mandar para o meu e-mail institucional, apesar de eu não usar muito Oliveira, o institucional ficou Oliveira mesmo. E, igual a professora Sheila falou, eu sou bem ativa, tento ser um pouco ativa ali no Instagram, né? Então, me sigam lá no Instagram, eu acho que é uma das maneiras de eu me conectar com os meus alunos, falar a língua deles e apresentar matemática pelo meio que eles mais usam, né? Então, eles estão ali todo dia no Instagram,
me seguindo. Vamos ver, além de ver foto, vamos ver uma definição também, né? O Rafael perguntou aonde você vai compartilhar o TCC dela. Eu acredito... Vocês podem mandar por e-mail, quem tiver interesse, que aí eu aqui pelo meu e-mail, tá? michele2lzi.oliveira@uftm.edu.br. Me mandem, quem tiver interesse, que eu compartilhe o PDF. Eu queria só comentar uma coisa, não é pergunta, mas é só para você relatar, porque no nosso caso aqui, a maioria dos nossos alunos é da licenciatura, né? Tenho certeza que os alunos do bacharelado aqui devem ter ficado maravilhados com a apresentação, né? Que todo mundo dessa área, né, gosta bastante dessa parte aplicada. Mas só para os alunos da licenciatura, eu estou procurando trazer nessas palestras de quarta áreas diferentes para eles irem conhecendo, né? E às vezes auxiliar na decisão em que caminho seguir, numa possível iniciação científica ou, né, nesse sentido. Então... Sim, deixa eu falar uma coisa, assim, eu sou bacharel, mas eu sou professora de um curso de licenciatura. Então, eu tento ao máximo aprender tudo que eu posso, principalmente a questão de didática, né? E eu gosto muito de trazer por exemplo, esse é um problema, grafos e o problema do carteiro chinês é um problema que a gente consegue trabalhar com os alunos no ensino médio tranquilo. Então, se eu estou ensinando os meus alunos de licenciatura, quando eu ensino eles toda essa matemática por trás desse conceito, mas é um conceito que eles também conseguem levar. A casinha é um desafio super legal para a gente dar para a criançada. Né? E aí você mostra a matemática por trás, que é uma teoria muito importante, que é a teoria dos grafos. Né? Então, eu acho assim... apesar de eu ter essa diferença, né, do bacharelado para a licenciatura, né, mas isso foi o acaso do destino da minha carreira mesmo, eu tento sempre trabalhar com os meus alunos o que a gente pode, daquilo que eu estou ensinando, levar para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, que eu acho que isso a gente consegue, porque eu estou formando futuro professores, então eu estou ensinando eles o que eles vão ensinar. Então, acho que a gente também tem que facilitar esse processo. Dentro da área de matemática aplicada, bacharel, que é a minha carreira, eu segui o tempo todo na aplicada e foi na parte de pesquisa operacional. Então, eu trabalho muito com modelagem de problemas reais. Então, a gente tem um problema, né? Então, no caso, eu tenho um problema de dimensionamento ou de sequenciamento, e eu preciso resolver esse problema. E como que eu resolvo esse problema, né? Então, eu primeiro escrevo ele através de funções, equações, né? Para eu poder entender a característica dele e usar uma linguagem de modelagem ou de programação para resolver esse problema. Então, na área de aplicada, envolve muita computação, né? No fundo, a gente acaba, vira e mexe, a gente está lidando ou com uma linguagem de modelagem, uma linguagem de programação, então isso é bem interessante. Eu segui isso por 10 anos, né? Eu comecei lá em teoria dos grafos e eu fui aumentando gradativamente a dificuldade. Então, pesquisa operacional é uma área que está bem em alta hoje em dia, né? Então, que a gente está sempre realmente trazendo, tá aí, né? Hoje em dia está tendo o Covid está aí e o pessoal não para de falar de modelos matemáticos, né? Sim. Tudo bem que tem um pouquinho, tem muito EDO envolvido ali, mas é modelagem, né? Então, a gente está sempre trazendo a matemática para o nosso dia a dia. Mais alguém só quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Então, só eu vou, antes, se me permite, Michele, eu só vou mandar no chat aqui o link do formulário. Sim, por favor. São deles. Já vou mandar aqui no chat, pessoal, o link do formulário, né? Tentem preencher o mais rápido possível, senão depois esquece, né? E volta. Então, tá aí, tentem mandar até sexta, até domingo, tá? Tá bem simples aí o formulário, a gente não vai mais fazer tantas questões específicas das palestras assim, né? E
Eu queria agradecer, Michele. Eu, particularmente, amei, adorei a sua apresentação. Que bom. Tentei ser o mais didática possível. E é igual você falou, né? Teria que, para apresentar os algoritmos, seria necessário mais 1 hora, mais 2 horas, às vezes, né? Cada algoritmo para trabalhar bem, né? Entender bem. Então, o que eu sinto, eu falei no meio, mas o que eu sinto mais falta nessas questões online, por exemplo, hoje, é o olhar no olhinho de cada aluno para ver como é que eles estão interpretando, entendendo ou não, né? Então, às vezes eu falo rápido, mas se eu soubesse que está com alguma dificuldade, eu enxergo no olho e tento voltar, né? Mas os algoritmos aula de 1h40, cada um deles. É verdade. Mas foi muito ótimo, foi muito claro, objetivo, deu para entender bem amplo, assim, né, o processo todo, desde da teoria, dos algoritmos, da resolução, da modelagem. Então, eu gostei bastante. Parabéns. Obrigada. Então, ali no chat, falando que ele não é aluno da matemática, mas pretende entrar na área, amou a palestra, super didática, amei. Que bom, gente. Eu acho que o meu objetivo mesmo é fazer com que todo mundo entenda matemática e eu dou aula para biologia também, né? E eu falo que meu objetivo lá é fazer com que todo mundo perca o medo da matemática. Sim, muito bom. Parabéns, agradecemos muito a sua participação. Quem sabe mais para frente aí, né, podemos manter o contato e se encontrar novamente. Pessoal, me sigam no Instagram. Isso, sigam lá, @Michele Maldonado. Que eu sempre tô postando bastante coisa, até preciso retomar lá essa semana. Tá? É bem legal. Então, tem bastante coisas lá, vocês vão gostar. É verdade, é bem legal. Então, até mais. É isso, né, pessoal? Tchau, gente. Até mais. Tchau, beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, André. Obrigado pela participação dos acadêmicos da computação também. Espero que tenham gostado. E podem preencher o formulário para a certificação. A certificação pessoal, vai sair no final do ano, porque a gente pretende continuar com essas palestras, mesmo que volte o ensino presencial, pelo menos uma vez por mês, até o final do ano, tá bom? Aí, no final do ano, a gente faz o relatório do projeto e emite os certificados pela PROEX.